Vamos lá, manhã desta quarta-feira. Na verdade, não é manhã dessa quarta-feira, vocês estão percebendo por minha cara de cansado. São, 2h54 de terça para quarta. Eu cheguei agora lá de Taubaté, depois de fazer a cobertura da copinha. Enfim, a gente voltar, a gente fez um bate-volta lá, voltei com o fio até o Rio, daqui do Rio pra cá eu vim sozinho, então eu tô bem cansado, mas teve uma notícia bombástica que aconteceu e você, na manhã dessa quarta-feira, merece... Talvez você já esteja sabendo dessa notícia, talvez você não esteja sabendo, mas queira se informar, e se você estiver sabendo, você quer uma análise minha também, quer uma análise um pouquinho mais aprofundada sobre a situação de Natan. Eu vou pedir para você se inscrever aqui no Raiz Tricolor, dar uma moral aqui dando um like e comentando. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. E tô aqui pra gente poder trocar ideia sobre essa negociação de Natan com o Fluminense. A gente tem novidades. Vamos lá, vinheta. Vambora. Vamos falar de Natan, porque primeiramente a gente fala a notícia, né? Eu sempre falo isso daqui. Natan não vai ficar no Fluminense, se você não estava sabendo disso ainda. Basicamente o jogador não... A informação inicial veio do portal GE, de que o Fluminense, depois outros veículos confirmaram, de que o Fluminense desistiu de renovar o empréstimo. O que parecia até mais difícil, que era renovar o empréstimo com o Atlético Mineiro, que era quem não estava aceitando a renovação do empréstimo de início, foi conseguido. O Fluminense pagaria R$1 milhão pelo esse novo empréstimo. E aí a gente vai esclarecendo também alguns valores, né? Por exemplo, se falava de 3 milhões de euros pelo pacotão do Galo. Você tem 2,5 por... 1,5 por Guga, 2,5 por Guga e Keno. E sobrava aí mais ou menos uns 2 milhões de reais aí nessa conta. Provavelmente 1 milhão pelo empréstimo do Natan, 1 milhão pelo empréstimo do Vitor Mendes, zagueiro, né? Imagino eu, isso aí é chute. Mas a informação de fato do 1 milhão de reais pelo empréstimo do Natan estava na matéria do GE, ou seja, é confirmado. E aí a gente começa a ver, né, as informações. Então, vamos lá. Primeiro fato é esse. Natan não irá sair do Fluminense. Não, aliás, não irá vir para o Fluminense. Vamos lá. Por que é? Segundo a informação do GE. E, na verdade, isso aí a gente já teve a apuração do Vitor Lessa, a gente já comentou de notícias aqui também. O Fluminense acertou com o Galo, só que Natan sumiu. E aí, por mais que Natan, segundo a matéria do GE diz, né, ele fica incomunicável, não faz contato ali porque ele vai pra um sítio, Natan tava postando coisa no story dele, no Instagram. Mas é a equipe que posta, então ele não tá incomunicável 100%. E isso foi o que irritou a torcida, a diretoria do Fluminense, que é justamente o fato dele ter pedido mais para renovar, segundo o Vitor Lessa, e só ter falado isso agora, no dia 2, quando ele, na teoria, já não era mais jogador do Fluminense. Vai lembrar, né? Natan, pela lógica, né, ele é devolvido pelo Fluminense para o Atlético Mineiro após o final do empréstimo. E o final do empréstimo acontece agora, nesse início de semana. Então ele volta para o Galo agora. E aí, vamos lá, vamos para outra lógica aqui, né? Que é, antes da gente falar da outra notícia que o Marcelo Neves trouxe. Foi bom pro Fluminense isso? Esse fim de negociação, tudo isso que aconteceu? Antes de falar o foi bom, eu vou analisar a postura. O Fluminense tem tido essa postura no mercado. Vocês vão lembrar que no ano passado o Fluminense ficaram enrolando o Fluminense, o Paulo Pitombeira, né, que é o empresário do Ricardo Goulart, ficou enrolando o Fluminense, etc. E o Mário Bittencourt acabou se irritando, percebeu que ele estava fazendo joguinho aqui, joguinho lá, saiu da negociação. Obrigado, Paulo Pitombeira. Saiu das negociações, enfim. E eu até tava trocando ideia com o Fio sobre isso lá na live do Canal 20, e é uma impressão que eu tenho também. Essas renovações com o Wellington, a forma como a diretoria atual do Fluminense joga limpo com o time e mantém palavra e tal com o time, ela é inversamente proporcional também à paciência que tem quando acha que está sendo feito de bobo.
Então, numa decisão como essa, por exemplo, Ricardo Goulart poderia ter sido um erro gigantesco do Mário Bittencourt ter aberto mão na contratação. Tanto que ele queria. Então, assim, não vou nem falar da avaliação do que veio depois, mas pensando na época, o Fluminense abrir mão daquele jeito, podia estar perdendo um ótimo jogador. O tempo acabou provando de que não, mas poderia estar acontecendo e estar saindo por causa de ter ficado com raiva de como estava sendo feita a negociação. Agora, com o Natan, pode ser que 2023 fosse seu ano de Natan. Jogando muito, rendendo pelo segundo ano e etc. Jogando muito mais do que jogou em 2022. A gente nunca vai saber, porque a gente não tá no multiverso lá, onde a gente consegue se transferir de agora pro final do ano nessa outra linha do tempo, onde o Fluminense aceitou esse pedido de salário a mais e pagou tudo por Natan. A gente não tem como saber disso. Então, assim, a gente não vai saber. Agora, então a gente pode analisar com o que a gente tem aqui. Foi bom o fato de Natan não ter ficado? Cara, aí a gente vai ter que ir para a segunda notícia. Só que antes dessa segunda notícia eu preciso dizer para você de que você pode e deve baixar o OneFootball, que o link tá aqui embaixo na descrição. Faça isso, dá uma moral pro Raiz Tricolor baixando com o QR Code que tá aqui do lado ou com o link que tá aí na descrição, para que você saiba, por exemplo, o destino para onde vai Natan agora. Então, já estão até especulando Vasco. Será que a 777 vem para buscar o Natan e etc? Você vai pagar esse valor todo? Não sei, eu acho que o Galo também não queria muito emprestar, não. Tava emprestando pelo bom relacionamento com o Fluminense. Mas, enfim, baixa lá o OneFootball, tem QR Code aqui do lado e tem link na descrição. Qual que é a parada? O Marcelo Neves informou que o Fluminense deve... Marcelo Neves, repórter do Jornal o Globo, né? Existe uma intenção de buscar uma reposição para Natan no mercado. Por quê? Porque ele era visto como um reserva para Paulo Henrique Ganso por Fernando Diniz. Qual que é a parada? Segundo Marcelo Neves, a ideia inicial do Diniz é utilizar o Diniz, vou ter que refazer aquele vídeo de como o Diniz vai montar o time do Fluminense para 2023, né? Vou refazer, aquele vídeo foi muito bem, mas eu vou fazer um outro com Tactical Pad e tal, tudo legalzinho. O Giovani deve ser utilizado pelos lados de campo. Ou com Keno, ou com John Arias, que também acaba caindo um pouco. E aí não seria esse jogador, essa visão. Tem Michel Araújo, tem Lima, mas também são jogadores que podem atuar por fora ou por dentro. Eles queriam um jogador que fosse assim, um desses. Se falou até na matéria de Arthur, que tem chance de ser integrado aos profissionais. Mas aí eu vou falar por visão de quem estava em Taubaté há algumas horas atrás. Meu Deus, já faz pelo menos 12 horas. Não, 12 horas eu estava chegando em Taubaté. São 3 horas da manhã agora. Arthur no profissional, olha, eu vi já alguns jogos de Arthur pela TV. Foi a primeira vez que eu vi ao vivo. Se Arthur for muito bem no profissional, ninguém teria como dizer isso vendo o jogo de hoje ou vendo o que ele fez na base até agora. Em relação a corpo, em relação ao futebol e etc. Seria uma obra de algo que não dava pra prever. Então assim, o Fluminense iria ao mercado. Gabriel, aí você vai fazer a pergunta. Gabriel, então vamos lá. Foi boa a saída de Natan? Cara, depende de quem vier. Isso é óbvio. O meu pensamento pra essa temporada é o seguinte. Vocês sabem que eu sou muito fã da austeridade. Eu era o cara que, por exemplo, a princípio apoiava o teto salarial do Abad lá de 150 mil. Eu sou muito fã da reconstrução e tal. E eu gosto de analisar o meio com o qual está se reconstruindo. O Abad acreditava que era com limite salarial. Olhando com a cabeça de hoje, Gabriel, de 4 de janeiro de 2023, não acho que era uma boa, de fato. Não adiantava nada você ter alguns bagres ali ganhando 120 mil e você não poder contratar um jogador de mais qualidade de 250 mil. A forma como o Mário Bittencourt enxerga é com um teto de folha salarial. Eu não vi o orçamento de 2023 ainda. Eu não vi o que o Fluminense tá gastando, projetando receber quanto. Entendeu? Eu não vi isso ainda. Sem ver o orçamento, qual que é o meu pensamento? O que Mário Bittencourt gastar, ele meio que tá garantido de que vai receber. Então, numa conta dessa, Natan iria custar mais ou menos mensalmente, mais ou menos 550 mil por mês. Isso eu tô colocando sem o aumento, tá? Porque o aumento o Fluminense não topou pagar. Eu tô contando que o Fluminense topou pagar. Que era o quê? 430 mil do salário dele, mais 120 mil mais ou menos por mês, que era o valor do empréstimo, né? R$1 milhão pelo ano. E isso considerando que seriam 13 meses, né, do salário. Mas enfim, vamos fechar aqui em 7 milhões no ano, mais ou menos, 550 mil por mês. Gabriel, tem outros jogadores que dá pro Fluminense ir buscar com 550 mil por mês?
tem e até mais promissores do que Natan. O difícil é tirar esses jogadores, porque eu vou repetir um argumento que eu já dei num vídeo que eu publiquei recentemente. O Fluminense tinha 550 mil pra poder dar a Natan, e Natan não tava aceitando. Então, como que a gente com 550 mil na mão também vai fazer um jogador melhor do que ele aceitar? É óbvio, Natan é um jogador complicadíssimo em relação à negociação. Eu tava até conversando isso com o Fio, acho que em live, não sei, mas tava conversando lá em Taubaté. Falei, cara, não tem uma negociação de Natan que não deu problema. Ele teve confusão pra renovar com o Atlético Paranaense, ele teve confusão na saída pro Chelsea, aí ele volta do Chelsea pro Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro compra meio que sem querer porque tinha dado a palavra, aí ele tem confusão no empréstimo dele pra cá, ele vai pro Santos, toda negociação tem confusão. Toda negociação tem confusão. Então, assim, é um cara que acho que gere o marketing dele muito melhor do que gere a carreira dele. Nessa questão de negociação. Então, é óbvio, Natan é mais complicado, não aceitaria esse valor e tal, porque também é complicado. Mas ir ao mercado nesse momento, já no dia 4 de janeiro, já com todos os times treinando, é algo mais complicado. Então, o que a gente pode esperar desse jogador que vai substituir Ganso? Uma aposta. Provavelmente é isso. Dificilmente o Fluminense vai conseguir tirar uma certeza. Aí estão falando de nomes, Thiago Neves, que eu já falei 200 vezes, que só vem pra poder se aposentar. Mas enfim, pode mudar também, né? Lucas Lima, Luan, é só recuperação. Fluminense rehab ali, né? Recuperação Fernando Diniz. Não sei como é que vai ser. Mas um fato Natan vai fazer falta na temporada? Cara, pensando, vamos dizer que saiu o Natan e não contratou ninguém. Minha questão, quando eu falei lá da financeira do Mário Bittencourt, é o seguinte. O Fluminense tá fazendo uma temporada em que ele quer ser campeão. E vamos lá, a gente tem, tirando o estadual, 5 temporadas em que o Fluminense foi campeão. Se a gente tirar o campeonato estadual. A gente tem 4 Brasileirões e uma Copa do Brasil. Em 120 anos, né? Fez 120 agora. 5 temporadas. Vamos pegar mais recentemente, vamos pegar por esse século. Nas 22 temporadas desse século, o Fluminense foi campeão em 3 delas, sem ser a Copa do Brasil, sem ser o estadual. Então, assim, tirando o Campeonato Carioca, o Fluminense foi campeão 3 vezes. Então é óbvio que a gente quer algo que é difícil de acontecer e que a gente quer muito. 500 mil reais por mês, 6 milhões de reais dentro do orçamento, vai fazer tanta diferença? Dentro de um orçamento de 200, 300 milhões? Não. Então eu preferia ter o Natan. É óbvio que quando tem essa negociação, eu não quero mais ter o Natan. Quando ele pede a mais, quando ele não responde, quando ele ele sacaneia o Fluminense, essa é a grande verdade. É óbvio que eu não quero mais o Natan, mas eu tô pensando só financeiramente de bola. Como eu falei, Natan não fez um ano horrível em 2022. Ele foi um complemento de time interessante. Ele vale esse valor? Não, não vale. Não vale. Não vale, não vale, não vale. Nem adianta, nem começa que não vale. Mas é difícil achar outro por esse valor, entendeu? Uma certeza por esse valor. Então, eu tinha esse negócio de que, cara, tá valendo o investimento. Agora, a partir do momento que ele sai, o Fluminense precisa ser criativo no mercado. Se for tentar ir nos mesmos alvos de sempre, vai encontrar ou porta fechada ou bagre. Precisa ser criativo nesse mercado. Então, em resumo, foi boa o Natan ter pedido mais? Depende de quem vier. Se for pra não vir ninguém e a gente não tiver um ano físico perfeito, como foi o ano de 2022, pode ser que em algum momento do ano o Natan faça falta. Eu sei que tá todo mundo irado com o Natan e eu também. Acho que a reta final do Natan foi preguiçosa, acho que já meio que já não queria renovar, sei lá. Mas ele foi importante em um outro momento. Ah, mas o Michel Araújo chegou depois e foi muito melhor. Situações diferentes. E os jogos em que o Michel Araújo foi bem, Natan também foi bem. Só pra deixar claro. Coritiba, Natan faz gol de falta, Michel Araújo 2 assistências. Ah, mas o jogo contra o Goiás. Natan também, entendeu? Juventude, exato. E Natan ainda tem Fla-Flu, tem outras coisas. Então, não foi um ano magnífico, foi bem longe da expectativa, mas foi um ano ok dele. Vale os 500 mil? Claro que não. Agora, querendo ou não, times que são campeões também pagam um pouco a mais ali para alguns jogadores que não fazem sentido porque compõem o elenco. Então, vamos esperar para ver quem vem. Eu não estou feliz com a saída de Natan, mas eu não moveria uma palha para ele ficar. Acho que o tema é esse. Eu não queria que ele ficasse, mas não tô feliz com a saída dele. Acho que a gente precisa de mais corpo nesse meio de campo, justamente para que a gente não dependa de surgir um jogador da base. A gente não dependa. A gente tem bons jogadores na base, mas eles são para ser complemento e depois se tornarem importantes, como foi o Luiz Henrique. O problema é quando a gente depende do jogador da base. Porque aí, da gente depender do jogador da base, significa que a gente já tá na nossa última opção. E aí, meu amigo, abaixo da última opção tá Felipe Melo. Enfim,
Tamo junto ao longo do dia. E tendo informações também sobre quem é esse nome, eu volto por aqui. Tamo junto, até a próxima. Valeu!